Olá pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante e muito importante. Gente, eu estou assim tão grata a Deus por tudo que Ele tem feito, por todas as coisas que Ele tem revelado, e eu poder vir aqui compartilhar com vocês me alegra muito o coração, porque eu passei anos desde que eu descobri sobre esse transtorno para entender de onde vem tudo isso. Eu venho gravando vídeos, compartilhando com vocês, e quando eu vejo no dia seguinte já Deus mostra algo diferente ou algo a mais, usando pessoas, usando vocês nos comentários muitas vezes também. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa e essa pessoa me falou algumas coisas que caíram fichas e fichas para mim, e eu só falei: Deus, muito obrigada, porque eu tenho pedido tanto essas respostas. Nesse vídeo eu quero falar com vocês o porquê. Por que esses seres malignos, muitos deles estão infiltrados dentro das igrejas? E mesmo quando não estão dentro das igrejas, porque alguns não conseguem nem chegar perto, mesmo de fora, eles vão tentar fazer o máximo para te afastar de Deus, para te afastar da igreja. Mas hoje a gente vai falar sobre esses, principalmente que estão bem ali dentro das igrejas. Você sabe dizer aí o porquê que eles, tantos deles, se infiltram nas igrejas? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Conseguiram aí achar a resposta? Por que eles estão, muitos deles, infiltrados dentro das igrejas? Qual o maior propósito destes malignos ali nas igrejas? É com que todos que estão ali deixem de ir às igrejas, deixem de frequentar as igrejas, deixem de seguir a Deus. Por quê? Porque eles sabem que ali no altar, ali congregando, existe cura, existe poder, onde as pessoas participam ali da Santa Ceia, onde as pessoas se reúnem como irmãos em Cristo para glorificar o nome de Jesus, para louvar, para ouvir da palavra de Deus. Então esses que são os falsos profetas, o maior motivo deles, o propósito deles de estarem infiltrados na igreja é realmente para que você deixe de ir, para que você deixe de acreditar em Deus e para que você se afaste dele. E aí isso só vai trazer sofrimento para a sua vida. Quanto mais distantes da luz de Deus e de Deus, mais sofremos. E é isso que eles têm prazer, em ver o nosso sofrimento. Eu vou dizer aqui para vocês alguns exemplos de situações que eu passei com esses seres, para vocês entenderem como eles agem. Mas antes, algo que ontem, conversando com essa pessoa que eu falei para vocês, que caíram fichas para mim, por eu sempre estar estudando sobre isso, querendo entender para fazer sentido, e aí essa pessoa falou para mim: não fique tão preocupada em buscar um rótulo. Eu falei: não, na verdade não é esse o intuito e o que eu estou sempre buscando. Eu gostaria só de entender se eles são já condenados, se eles, porque muitos deles falam, várias pessoas já deixaram aqui nos comentários e pessoas que eu já conheci que diz, é como se eles soubessem que esse é o propósito deles, que eles vêm pra cá, que a natureza deles é realmente fazer o mal. Muitos dizem que já ouviram falar da boca deles: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Outro dia veio outra pessoa aqui no comentário e falou a mesma coisa, parecido com isso: eu sei que eu vou para o inferno, eu já estou condenado. Então, se eles já são condenados, já estão condenados e são mesmo o filho do diabo, onde na Bíblia fala o tempo inteiro sobre o inferno, sobre o ranger de dentes, sobre o sofrimento, sobre os inimigos, sobre os que são perdidos, que já começou no vídeo anterior, eu falei sobre desde lá de Adão e Eva, quando Lúcifer, foi jogado à terra. E aí se tornou Satanás, o inimigo de Deus. Eu estou ainda aprendendo, não tenho todas as respostas, continuo orando a Deus para Ele revelando mais e mais, mas a impressão que eu tenho, por tudo que eu estudei até hoje, é que esses seres realmente já são predestinados, esses que são incapazes de amar, esses que têm prazer na dor do outro, que entra na vida delas para realmente destruir a vida dessas pessoas, para que elas cheguem. O intuito deles é que ela perca totalmente a fé, para que ela chegue a tirar a própria vida. Esses realmente eu creio que são os que não existe, salvação, que são já condenados. O porquê é tão importante de saber isso? Porque muitas pessoas ficam no relacionamento com esses seres sem ter noção que esses seres são diabólicos
e ficam orando, orando, orando. Não que a gente não tenha que orar, porque Deus ensina a orar por nossos inimigos, mas você não tem que ficar ali esperando, achando que vai mudar. Porque essas pessoas, até hoje, nunca eu ouvi falar de nenhum psicólogo, terapeuta, psiquiatra, de que houve cura. E outra coisa muito importante, porque aí eu fico pensando, Deus enviou Jesus para desfazer as obras do diabo, certo? Ele foi lá e trouxe Jesus para morrer por nós, agora desfez a obra dele, agora nós temos acesso direto a Deus e a vida eterna. No vídeo anterior eu falei sobre isso também. E ele diz que ele veio para os que estão perdidos, não os que são perdidos. Entenderam a diferença? Os que estão perdidos, que são as pessoas que não têm mais esperança, são pessoas que não têm uma fé, que não sabem para onde vão, que não sabem o que estão fazendo aqui, que têm essas questões e que muitas vezes se deixam influenciar sem ter consciência de que aquilo é o mal, ou muitas vezes sabem que o que estão fazendo não é o correto, porque todos nós temos essa noção do que é o certo e o errado, todos que somos capazes de amar. Então Jesus veio para esses sim têm salvação. Esses sim são os que a gente tem que cuidar e levar da palavra para que estejam de volta na presença de Deus, para que voltem para Deus, para a luz de Deus. Daí eu tô aqui compartilhando com vocês só o que eu fico refletindo. Eu gosto muito quando vocês comentam aí, porque a gente vai aprendendo mais e mais, tá? Aí fiquei pensando, mas e os narcisistas? Porque dizem que os narcisistas, eles não nascem assim, que é um trauma na infância e que eles acabam se tornando assim. Mas peraí, eles são muito parecidos com os outros também, porque são também incapazes de amar, também entram na vida das pessoas para destruir, fazem coisas horríveis. Então, no meu ponto de ver, todos esses são um só. E a diferença entre o psicopata e os narcisistas perversos, sociopatas, seja lá o nome que eles dão por aí, é o grau de perversidade. Eu creio que os psicopatas são aqueles bem frios e calculistas, e os narcisistas perversos, eles já não são tão horríveis quanto os outros. Aí eu fico com essa pergunta: existe salvação para os narcisistas? Será que realmente eles não nasceram já assim? Com esse... Porque os psicólogos, né, na psicologia, chama de transtorno de personalidade, lógico. Porque eles não podem falar sobre o mundo espiritual. Mas eu hoje tenho plena consciência de que tudo isso é nada mais do que ali no mundo espiritual. Porque esses também são incapazes de amar, esses também odeiam, esses também invejam, igual ao outro, só que alguns são bem mais perversos do que outros. Pra mim, pelo que eu aprendi até hoje, pode ser que seja algo diferente, Deus vai revelando, juntos vamos aprendendo por aqui. Mas como diz essa pessoa que eu conversei ontem, orar e entregar a Deus. Não ficar ali todos os dias da sua vida sofrendo, orando e pedindo e pedindo e pedindo, porque Deus já sabe o que você pediu. Ore por você, para que não entre mais outros desses na sua vida. E por eles oramos quando Deus toca o coração e, ó Deus, eu te entrego essa pessoa. E aí, se Deus vai condenar, se eles já são condenados ou não, nós não sabemos. Mas o importante é que a gente não deixe ficar ali no nosso convívio, porque o propósito deles é vir para roubar, matar e destruir. E até hoje, como eu falei, não existiu nenhum caso de cura na vida desses seres. Então, o que Deus diz que ele veio são as ovelhas perdidas, são as pessoas como nós que têm capacidade de amar, mas que estão distantes por alguma coisa que aconteceu na vida, alguma dor e acabaram se afastando, perdendo esperança, perdendo a fé. Mas que são pessoas que aos pouquinhos, que Deus vai trazendo aos pouquinhos para perto dele, e quando escuta de Deus, traz aquele conforto e a pessoa uma hora acaba aceitando Jesus e voltando para Deus. Muitos dizem que os psicopatas já nasceram assim e que os narcisistas não. Mas como provar isso? Ninguém faz o exame quando essas pessoas nascem. Só fazem esse exame, no caso que eu saiba, em alguns países, um deles que eu sei que fazem é no Canadá, que quando a pessoa vai presa, eles fazem esse exame, porque se é detectado essa falha no cérebro, nessa falta de funcionalidade ali, eles separam os psicopatas das outras pessoas, separam eles da sociedade. Mas e os outros? E os narcisistas? Como saber se eles também não nasceram assim? Como saber, ter certeza disso? Então eu tenho minhas dúvidas
Eu creio que talvez não seja bem isso. Eu creio que talvez até tenha sido um desses que fizeram a psicologia e acabaram ingerindo isso também com mais uma mentira para as pessoas nunca ficarem sabendo quem eles são de verdade. Na psicologia chama de transtorno de personalidade, mas para quem conhece da Bíblia e do mundo espiritual sabe, ali diz que são os filhos do diabo. Em João 8,44 fala claramente ali: não me entendem, não me escutam, não me seguem, não fazem a minha vontade, porque não sois filhos de Deus, e sim filhos do diabo. Porque, como eu falei, por que eu cheguei a essa conclusão? Por que eu tenho grandes suspeitas de ser isso? Porque eles agem da mesma maneira, todos eles são incapazes de amar, todos eles entram na vida das pessoas com o propósito de destruir as almas, as vidas dessas pessoas. A única coisa que eu vejo que diferencia uns dos outros é mais essa frieza. O psicopata é frio, ele não deprime. Os narcisistas muitas vezes sofrem, são mais impulsivos, mas para ter certeza absoluta mesmo de que é isso, que eles não nasceram assim, teria que ser feitos exames no cérebro de todos ali para ver se realmente tem um fundamento ali científico através de pesquisas e indo lá e fazendo os exames nessas pessoas. Mas que eu saiba, isso é raro, não acontece, como eu disse, só sei mesmo no Canadá. E daí quando é detectado, eles são então separados dos outros presos. A maioria das pessoas falam sobre eles, mas poucos vão mais a fundo no mundo espiritual. Eu gosto mais de ir nessa parte espiritual. Para mim, todas as respostas estão lá. Está na Bíblia, está em Deus. E lá diz claramente quem eles são e como eles agem. E diz para nos afastarmos deles. Em 2 Timóteo 3, diz para nos afastarmos destes. Eles não querem que ninguém nunca descubra quem realmente eles são de verdade. Por quê? Porque aí as pessoas, eu por exemplo, as pessoas que eu convivi até eu chegar nesse conhecimento, eu via eles com outros olhos. Mas juntos vamos aprendendo. Eu estou passando aqui o que eu tenho aprendido até hoje. O que é importante é a gente ter o conhecimento da palavra de Deus e de como eles são e agem. E por que que eles entram então na igreja? Por que que muitos deles estão lá infiltrados? Para que você saia da igreja, porque o maior propósito deles é nos tirar a nossa fé, é nos afastar de Deus. Para pensar aí, todas essas pessoas com transtorno de personalidade, pessoas do mal, mau caráter, esses seres que entram na vida das pessoas para destruí-las, incapazes de amar, pelo menos comigo, todos eles sem exceção, sempre distração atrás de distração. E mesmo os que diziam ser pastores e pastoras, só chamava para ir na igreja ou para algo mais profundo em Deus quando eles iam pregar, ou quando era algo que teria interesse deles ali para manipular. Caso contrário, não existe algo mais profundo. É tudo na superficialidade, porque não é verdadeiro. E os exemplos eu vou dar aqui para vocês alguns de como eles fazem para que isso aconteça. E quem não está firme na fé, quem está buscando nas pessoas e não em Deus, acaba saindo das igrejas, acaba perdendo a fé em Deus por conta do que as pessoas fazem ou deixam de fazer, as pessoas que estão dentro da igreja. Eu falo isso porque eu fui durante muito tempo influenciada na parte do dízimo. Eles usam muito isso, eu creio que é o que eles mais usam, que é onde mexe no bolso da gente. E realmente existem muitas que usam disso para tirar dinheiro das pessoas. Por isso que a gente tem que ter o discernimento e conhecer da palavra de Deus diretamente, da conexão direta com Ele. Porque Deus também diz na palavra dele: julgai principalmente os que estão na igreja, os profetas, para ver se provém de Deus ou do inimigo de Deus. Se é um verdadeiro profeta ou se é um falso profeta. Não é para sair da igreja, não é para não ir mais para a igreja, não é mais para não seguir a Deus. Porque a igreja, na verdade, somos nós. Deus diz que onde tem 2 ou mais reunidos, ali está Ele, a presença dEle. Então, mesmo que agora, principalmente nessa época de pandemia, que as pessoas não estão frequentando as igrejas, mas ter grupos de estudo bíblico online, se reunir com pessoas para falar da palavra de Deus, ter essa comunhão é importante, manter a chama do Espírito Santo, estar ali com 2 ou mais, orando, agradecendo, louvando a Deus, isto é importante, isso não podemos deixar. Mesmo que você esteja numa igreja e você deixa de ir naquela igreja, seja lá pelo motivo que for, você não deixe de ir
vá em outra, ou busque da sua maneira, mas o importante é você não se afastar de Deus, não perder a sua fé, porque é isso que eles trabalham o tempo inteiro. Então, pare e pensa, todas as que eu convivi, todos esses seres, eles são aquelas pessoas divertidas, sempre com vários compromissos e viagens e festas, sempre aquela emoção, aquela coisa, são prazeres da vida, são coisas que nos tiram da rotina muitas vezes e nos traz um alívio, mas aquilo é ilusório, porque eles já estão usando aquilo, eles usam dessas coisas para nos seduzir e para nos tirar de perto de Deus e do foco de Deus. Eles vão vindo ali aos pouquinhos, vão te influenciando. Quando você vê, você está pensando e agindo como eles, sem nem perceber. Então, como eles vão fazer? Você está na igreja, aí você vai ouvir alguém falar assim: olha, você viu o que aconteceu? Olha, fiquei sabendo que aquela igreja roubou dinheiro. Você viu aquela igreja cristã, evangélica? Ai, veio um pessoal aqui na minha casa da igreja que eu estava frequentando, mandou eu tirar tudo da minha casa, que era tudo coisa demoníaca. Outra foi uma vez na igreja com uma amiga e falou: nossa, Deus não é surdo, por que eles gritam tanto? Ela deixou de ir na igreja e ainda depois falava igual. Né? Deus não é surdo, por que eles gritam tanto? Entendeu como eles fazem? Vão usar essas coisinhas. Ai, viu o que fizeram, viu? Aquele pastor fez isso, aquele pastor fez aquilo. E muitos deles fazem mesmo, porque eles querem causar divisão, eles querem que você pare de ir. Por isso é tão importante a gente estar ali buscando a Deus e saber que pessoas são pecadoras, que pessoas cometem erros. Se a sua esperança tiver em Deus, você não vai deixar de buscar a Ele, de ir à igreja por causa dessas pessoas que estão ali fazendo coisas que não agradam a Deus. Agora, se sua esperança, se sua fé estiver sendo colocada nessas pessoas, nas pessoas, aí você vai deixar de ir à igreja, de frequentar. Então, por isso é tão importante estar firme na rocha, porque se você não está, eles vêm e influenciam a gente muito facilmente. Só com esses comentáriozinhos, com essas coisinhas bem passiva-agressiva, bem sutilmente ali, e a pessoa acaba não indo mais. E aos pouquinhos ela vai se distanciando mais e mais de Deus. Por exemplo, você não vai deixar de ir numa academia porque lá tá cheio de gordinhos. Você tá indo para cuidar de você, para sua saúde, para você manter o seu físico bem e até muitas vezes para você emagrecer. Mas não é porque a maioria das pessoas que estão ali são mais gordinhas e estão ali exatamente pelo mesmo motivo que você vai deixar de frequentar a academia. A mesma coisa na igreja. Você não vai deixar de ir na igreja por causa que existem essas coisas que acontecem que não vêm de Deus. Você vai ali na igreja para buscar a Deus, para buscar a presença de Deus, para congregar, mas sempre existirão em todos os lugares esses que são de Deus e os que não são de Deus. A nossa fé e a nossa esperança tem que estar sempre em Deus e não nas pessoas. Então o inimigo ele vem o tempo inteiro para tirar o nosso foco de Deus, trazendo os prazeres que eles oferecem, as distrações. Fiquem atentos, porque é assim que eles agem. Aconteceu comigo uma vez também, foi muito interessante. 2 desses seres que na época eu não sabia que eles eram. E aconteceu uma situação no meu casamento, eu tinha brigado e eu fui falar com essas pessoas. Estávamos em 4 ali e 2 dessas pessoas que se dizem ser pastores, uma delas, quando eu falei sobre a briga, falou: ah, de novo isso. Eu falei: oh, que pastora você é? Você devia estar orando por mim, você devia estar orando pelo meu casamento. Aí a outra olhou assim pra cara dessa e fez assim: te pegou, ficou feio pro teu lado. E eu percebi aquilo ali na hora, depois caiu a ficha. Então, observem sempre as atitudes e não o que dizem. Observe a vida daquela pessoa, observe tudo. Você percebe, no teu espírito você vai sentir, a tua intuição não falha. Você vai perceber nos detalhes, na maneira da pessoa falar, na maneira da pessoa agir, na maneira da pessoa se comportar, na maneira da pessoa, tudo. Eles se entregam o tempo inteiro, que eles nem percebem como foi essa situação aí. Imagina, tinha que estar falando ali que ia orar, mas não conseguiu. Na hora veio o coisa ruim, foi mais forte ali, a máscara caiu e a outra pessoa falou: ixi, se deu mal, hein? Escapuliu aí quem tu é de verdade, ela percebeu.
se é mesmo um pastor ou uma pastora, tinha que estar orando ali, falando uma palavra de bênção, não ficar ironizando, né, tirando sarro. Então, se você já se afastou da igreja, se você já foi influenciado por esses seres, por essas coisinhas que eles vão falando aqui e ali, volte a Deus, volte a uma igreja, a congregar, busque a Deus, esteja sempre buscando na palavra dele a verdade, porque aí você não será enganado. O segredo não é fazer o que eles ingerem na nossa mente a fazer, para a gente deixar de buscar a Deus e acreditar em Deus por causa do que os outros fazem ou deixam de fazer. E sim, não ter esse medo, não deixar de acreditar nas pessoas e buscar a verdade onde ela existe, que é somente em Deus. E aí você vai conseguir discernir se você está no lugar certo, onde tem ali a verdade, se é um profeta de Deus verdadeiro ou se é um falso profeta. E então você não será afetado por eles. Quando a gente realmente sabe quem é Deus, o amor dele por nós e a nossa fé está firme nele, pode acontecer o que for dentro da igreja. A gente pode orar, pode ficar triste com aquelas situações, mas a gente não vai ser contaminado, não vamos deixar de acreditar e de estar ali por causa dessas coisas, dessas circunstâncias que na maioria das vezes vêm desses seres para que a gente deixe de congregar, para que a gente perca a nossa fé, para que a gente se afaste de Deus, porque sem Deus tudo é mais difícil. Sem Deus o sofrimento é muito maior. E eles sabem que cada vez mais próximos de Deus, mais fortes ficamos e menos eles conseguem nos afetar. Nos tornamos inabaláveis, nos tornamos cheios do poder de Deus, pois Ele cuida, Ele nos protege o tempo inteiro. Então não se deixe enganar. Busque em Deus, fique em Deus e veja, aprenda mais e mais como é que eles funcionam, por que eles se infiltram ali. É sempre para nos afastar da nossa fé, para nos afastar de Deus, para levar mentiras, distrações, para que a gente tire o foco dele. Porque aí vai ser muito mais fácil eles entrarem ali na tua mente e fazer a lavagem cerebral. Uma pessoa que está em Deus, que busca em Deus, está na verdade, sabe a verdade, eles não conseguem fazer nada. Perda de tempo, vão tentar e vai ser tudo em vão. E eu deixo aqui essa mensagem hoje, espero que vocês tenham sido abençoados. Deixe seu comentário se você tiver mais alguma informação, experiência em relação a isso também, para que a gente possa aprender e crescer juntos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um louvor tão lindo. Se vocês puderem ir lá e assistir, eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de todos. Deus abençoe a todos, um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!